Pronto, então vamos começar de novo. Bom dia para vocês, então. Seja bem-vindo, Igor e Lucas. Lucas já estava já. Lucas estava não, Thiago que estava. Seja bem-vindo, Thiago. Lucas. O nosso tema de hoje vai ser um pouco sobre Aristóteles e a ética do meio termo. Vocês vão ver que nós vamos tocar em alguns pontos um pouco polêmicos no final da aula, onde a gente vai tentar eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês de aplicação da ética de Aristóteles na sociedade e como, às vezes, alguns preconceitos que nós temos, ou às vezes algumas julgamento que as pessoas têm em relação à justiça, eles são um pouco carregados de uma certa ética triunfalista ou um pouco uma ética meio vingativa, que é meio pré-histórica, meio antiga, só para a gente poder perceber, fazendo um contraponto atual do pensamento de Aristóteles. Eu coloquei lá no grupo da sala para vocês já o formulário, para você estar respondendo, então, o PET. E já coloquei no próprio formulário, tem o texto também, tá, gente, que ajuda vocês a responder as questões. Depois dessa aula, eu vou colocar, então, essa gravação depois à tarde, acho, talvez cedo, eu consigo fazer. Eu vou pegar o vídeo aqui dessa aula e vou colocar disponibilizado lá na sala de aula. Quem quiser assistir de novo, vai ter a possibilidade de assistir. E aqueles que também não tiverem oportunidade de participar da aula porque estão trabalhando, vai poder assistir o vídeo que vai estar lá disponível também no YouTube. Bom, feita essa introdução, agora eu vou apresentar, então, para vocês aqui o tema de Aristóteles, na apresentação aqui do Prezi. E a partir dela eu vou explicar para vocês um pouquinho o tema e a gente vai conversando um pouquinho. Pronto. Não, tá indo rápido demais. Deixa eu só maximizar aqui, fica mais fácil vocês enxergarem. Aí, deixa eu só abrir aqui no meu celular aqui também, que fica um pouco mais fácil de eu ver aqui o que vocês estão vendo. Aqui. Aí, tem um lerdo aqui pedindo para entrar. Sou eu. Entrei. Aí. Participar agora. Pronto, que eu consigo aqui ver também o que eu estou fazendo e fica um pouco mais fácil. Caso alguém poste alguma pergunta, alguma coisa que eu consigo ver aqui no celular e falar. Beleza? Ótimo. Pronto. Então vamos começar então, gente. A aula de hoje vai falar um pouquinho então sobre Aristóteles e a ética do meio termo. Vocês lembram um pouco, eu já expliquei para vocês isso no segundo ano, no primeiro ano. Aristóteles é o cara da mediania, ou do equilíbrio. Nem muito, nem a gente, para ter uma vida um pouco mais equilibrada, é necessário ter sempre equilíbrio, porque o equilíbrio traz necessariamente a felicidade, segundo Aristóteles. Um pouco é a foto dele, o busto que existia em Atenas, que foi feito. Quem foi esse filósofo? Aristóteles foi um filósofo grego, nasceu em 384 a.C., na cidade antiga de Estagíria. E é interessante que ele é o maior filósofo grego, viveu boa parte da vida em Atenas, construiu a história, ela chama Liceu, que contrapôs a de Aristóteles, que era de Aristóteles, a de Platão, que era academia, mas ele não era ateniense, tá? Então ele era de uma cidade próxima ali da região, próxima a Atenas, mas não necessariamente grego. Seu pensamento filosófico e ideias sobre a humanidade têm influência significativa na educação e no pensamento ocidental contemporâneo. Aristóteles foi o criador da lógica, só para vocês terem uma ideia de quão importante é o pensamento dele. E boa parte do que nós sabemos hoje foi sistematizado por Aristóteles. Até o século XIV, a ideia que ele tinha que a Terra girava, que o Sol girava em torno da Terra, definida por ele nessa época, vigorou mais que 15 séculos, tá? Só para a gente poder ter uma ideia do qual foi o pensador, qual a importância de Aristóteles para a história do pensamento ocidental. E além disso, assim, boa parte da teologia católica é influenciada pelo escrito metafísico de Aristóteles, que vão ganhar uma releitura a partir de Tomás de Aquino. Bom, seguindo. Quando a gente estuda a ética de Aristóteles, esse é o primeiro manual, um dos primeiros manuais de ética que surge na Antiguidade, que vai ser justamente a Ética Nicômaco. A Ética Nicômaco é um livro em que Aristóteles escreve para o filho dele, né, o filho dele chamava Nicômaco, um pouco assim, quais são os caminhos ou quais são as atitudes que podem proporcionar ou conduzir o ser humano à felicidade. Para Aristóteles, a ética seria necessariamente a ciência que estuda os comportamentos humanos.
Mas para que estudar os comportamentos humanos? Para que o humano pudesse ser mais humano e, ao mesmo tempo, alcançasse a sua realização, a sua felicidade. Para ele, a ética estaria intrinsecamente ligada, associada à política, mas não como Platão, como serva. Para Platão, a ética, a vivência pessoal, ela está sempre a serviço do todo, que é a comunidade. Aristóteles já vê isso ao contrário. Ele primeiro que ele vê a política como um meio de desenvolvimento da sociedade como um todo, mas ele vê a ética mais como uma realização do ser humano. Aí tem uma pequena definiçãozinha para vocês. A ética é a ciência que, a partir de valores, rege a conduta humana no que concerne aos deveres de cada um. Uma vez que o elemento cultural entra nessa definição, é importante levar em consideração que a qualificação de bem e de mal é bastante suscetível e até mesmo flexível, de acordo com as diversas culturas que formam a humanidade. Aí, quando a gente entra nesse aspecto cultural, é interessante a gente pensar, refletir ou até mesmo analisar quão a nossa sociedade ou o meio que estamos inseridos acaba influenciando um pouco o nosso comportamento. Quando o autor cita aí para vocês aí, ó, qualificação entre bem e mal, isso é bem relativo porque determinados comportamentos são válidos em uma cultura que não são válidos em outras. O exemplo que eu sempre dou é a questão dos Yetis, ou daquele pessoal que vive lá no Polo Norte, esquimós. Os esquimós têm uns costumes bem interessantes, mas que para a nossa cultura, por exemplo, ele é muito agressivo. Para os esquimós, por exemplo, quando uma pessoa completa 60, 70 anos, ela geralmente ela já não consegue mais trabalhar. E naquela região existe uma necessidade, não é que necessidade, existe muito pouca comida. Então, quando uma pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue produzir, e ela não é criança, ela necessariamente se torna um peso para a comunidade, porque ela não consegue buscar o próprio sustento. Geralmente, qual que é o costume lá? Durante um dia, quando a pessoa alcança determinada idade, que ela não consegue mais trabalhar, ela é conduzida um dia, vamos falar assim, de maneira aleatória, pelo sobrinho mais novo, ele ajuda o avô ou a avó caminhar até lá as divisas da aldeia ou do grupo de casas ali dos esquimós, e o sobrinho, o neto, ele deixa lá o avô lá para morrer e volta para casa. E ali ele morre. E aí vocês vão falar assim, nossa, eu nunca, jamais teria coragem de fazer isso com meus avós, ou com um parente muito próximo meu, só porque ele alcançou uma idade assim não mais produtiva. Por que geralmente, para nós, olhando a nossa cultura, isso é agressivo, não é? Ou vocês acham isso normal? É bem agressivo. Entendeu? Então, assim, para nós é extremamente desumano. Para eles, é uma necessidade de sobrevivência, e para o neto que faz isso, que acompanha o avô, é uma honra. Ele poder ajudar o avô a fazer essa passagem, o avô ou a avó a fazer essa passagem, e ao mesmo tempo garantir a sobrevivência da tribo como um todo. Então, só para vocês entenderem que quando fala bem e mal, no aspecto cultural, dentro da ética, vocês vão ver que não é algo tão aceitável. A mesma coisa quando quem já assistiu o filme 300 de Esparta, viu que ao nascer, a primeira avaliação que uma criança passa é ver se ela tem alguma deficiência. Se ela tiver alguma deficiência, ela tem que ser sacrificada, porque ela não vai conseguir ser um soldado, não vai conseguir carregar os ideais de Esparta sendo uma pessoa com deficiência. E aí, o que a criança tem a ver com isso, né? Nada, ela não tem a ver, ela não tem culpa nenhuma, ela já nasceu condenada por isso. Culturalmente não é aceito. E são distantes. Numa cultura um pouco mais próxima que a nossa, exemplos próximos, gente, sempre eles são um pouco agressivos, porque acaba que tem tem um pouco a carga de sentido dentro daquilo que nós participamos. Mas o mais próximo que eu posso dar para vocês é a questão da vestimenta. Vamos pensar que para um muçulmano, por exemplo, normal, mulher andar de burca, véu no rosto, e assim, dentro daquela cultura, aquele não é um comportamento que fere a dignidade da mulher. Naquela cultura e para aquela religião, aquele comportamento é totalmente aceitável e, mais do que isso, necessário. Quando elas veem, por exemplo, uma mulher que não está usando burca ou não está usando o véu, ela não está se respeitando na perspectiva dela. Na perspectiva de uma brasileira, aquela mulher é muito, muito boba, né? A gente está deixando se deixar todo o corpo tampado, o rosto e tal, e sucessivamente. Só para a gente entender que, às vezes, alguns comportamentos são culturais e tem uma carga de valor para a cultura, que em uma cultura tem valor, para outra nem tanto.
Mas, assim, esse é um aspecto mutável da ética, que seria mais voltado à etiqueta. Mas enquanto honestidade, justiça e bondade, vocês vão perceber que são valores que são universais. Eles não alteram de povos para povos, só alguns aspectos culturais que são mutáveis. Bom, seguindo. A ética, então, pode desdobrar-se em um conjunto de regras que pretende guiar as ações de um grupo, ou seja, a moralidade. Até mesmo estudar como nós, seres humanos, devemos agir. Aí, eu já faço aqui uma definição entre ética e moral. Ética, gente, seria a questão da reflexão dos valores como um todo. A moral seria um pouco a prática. A moral, ela vai estar um pouco mais ligada a princípios religiosos, o lugar que você está inserido e a vivência ali mais prática do cotidiano. A ética vai ser sempre uma reflexão mais apurada. A ética, por exemplo, não vai ter muito jeito de você falar que a pessoa é muito antiética. A gente vai falar que a pessoa é desonesta, que uma pessoa não é verdadeira, ela é falsa, ou que uma pessoa é mentirosa, e excessivamente. Vocês vão ver que essa definição de ética é muito ampla para a gente poder caracterizar uma pessoa. Mas geralmente a ética aponta caminhos. E nós decidimos quais caminhos seguir, se é um caminho correto ou não. Bom, no pensamento de Aristóteles, ele vai falar que o caminho correto conduz à felicidade. Sem o caminho correto, a nossa história vai ser imergida ou vai ser inserida em uma trilha muito uma trilha cheia de lodo, ou bem assim, de barro, no sentido que vamos nos sujar ou nos manchar com os vícios. E aí vai nos afastar automaticamente do caminho das virtudes, que é o caminho da luz. A Ética Nicômaco. Em seu livro, Aristóteles consagrou a tão famosa ética do meio termo. Em meio é um período de efervescência cultural, o prazer e o estudo se confrontam para disputar o lugar do melhor meio de vida. No entanto, a sobriedade do filósofo o fez optar por um caminho que concerne ambos os extremos, sendo, pois, os causadores dos excessos e dos vícios. Bom, essa aí, na verdade, é uma expressão maior, mais conhecida de Aristóteles, tanto é que ela está lá no tema da nossa aula de hoje. Eu conheci ela também como mediania, ou a ética do meio termo. Por quê? Você vai tentar sempre o equilíbrio, nem o excesso, nem a falta, porque o equilíbrio, a quantidade correta vai trazer sempre o bem-estar e a plena satisfação do ser humano, não nos colocando no caminho de vícios. Aí ele vai sempre perguntar, né? Por que é importante a gente estar no equilíbrio? Alcançando o equilíbrio, nós não vamos ter uma vida cheia de vícios, não vamos sofrer a carência e automaticamente vamos estar realizados. Aí só uma frase aí da música do MC Guimê, só para vocês refletir quando ele coloca, né? Contando os parques de 100 dentro de um Citroën. E aí ele coloca, né? E nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós está bem, de Rony ou de 110 Kawasaki. Tem Bandim, RR tem também. Aí, assim, ele tenta descrever um mundo, muito bom. Ele tenta descrever um mundo, Igor, que traz necessariamente, assim, bastante prazer ou bastante realização, simplesmente em algo material. Só para a gente poder entender que, assim, no rap aí do MC Guimê, traz um pouco essa ideia de quanto mais posses eu tenho... Luxo. Isso, ostentação, luxo de fato. Quanto mais eu tenho, mais eu vou ser realizado, feliz. E Aristóteles fala assim, opa, calma lá. Nem sempre ter muita coisa significa ser feliz. São coisas distintas. Porque às vezes quem tem muito não sabe usufruir. E quem tem pouco usufrui do que tem. E às vezes também quem tem pouco fica sonhando com muito e não curte o que tem, né? E ao mesmo tempo, quem tem muito também, às vezes consegue curtir o que tem ali. Tá? Só para a gente poder entender que às vezes nem sempre aquilo que aparece é muito relativo e ao mesmo tempo assim, é pessoal. Diferentemente do que acredita MC Guimê, Aristóteles crê que a felicidade não se confunde com o simples prazer das sensações ou prazer proporcionados pela riqueza e pelo conforto material. A felicidade maior, para Aristóteles, se encontraria na vida teórica, que promove o que é de mais especificamente humano, a razão. Então, assim, Aristóteles não nega o prazer. Aristóteles não nega a riqueza. Tá? Para ele, tanto é que, como pessoa da elite, ele só dedicava a pensar, gente. Então, ele precisava ter bastante dinheiro e ser uma pessoa, assim, de classe alta.
Então, por isso, assim, ele não é esse, vamos falar assim, deslocado que acha que não vai viver sem bens materiais. Nada disso. Precisa de bens materiais, precisa de prazer, mas também não pode se viver só para essas duas coisas. Você tem que buscar também o terceiro, que é a grande definição, ou a grande diferença entre nós os animais, que é justamente o quê? A racionalidade. Então, você tem que buscar a felicidade também com a razão. A razão vai ser o meio de maior realização do ser humano. Esse gráfico aí ajuda vocês a entender um pouquinho a questão de qual seria o caminho de virtude e qual seria o caminho que não tem virtude. E aí tem um gráfico, uma tabela aí bem interessante que ajuda vocês a perceber diversos, vamos falar assim, carências, vícios por deficiência, que seria carência, e vício por excesso, que seria demais. O certo seria esse caminho do meio virtude. Então, para termos uma vida feliz, nós teríamos que optar sempre em sermos corajosos, termos temperança, termos liberalidade, magnificência, respeito próprio, prudência, gentileza, veracidade, agudeza de espírito, amizade, modéstia e justa indignação. Só para vocês entenderem aí e perceberem aí qual que seria o equilíbrio para Aristóteles para conseguir ter essa vida realizada, uma vida bem feliz. O contrário disso, por carência, então vai ser covardia e aí sucessivamente, e o excesso, a temerariedade, ou a valentia, no caso da coragem, temperança, libertinagem, liberalidade, esbanjamento, vulgaridade, vaidade, ambição, orgulho, timidez, inveja. Então, um equilíbrio aí seria um comportamento que privasse por essas virtudes. Só como exemplo para vocês. Beleza? Ajudou vocês a gravar um pouquinho? Aí, quando a gente entra nesse meio termo, apresenta automaticamente o conceito de justiça. Justiça é sempre algo que nós muito escutamos e poucos vivemos, e na maioria das vezes as pessoas nem sabem o que estão pedindo. Geralmente a gente percebe a justiça mais quando a gente sofre injustiça, tá? Vocês podem ver que as pessoas clamam justiça quando elas estão sendo injustiçadas. Se eu zero, por exemplo, aqui não valido aqui os pets que o Isaías fez, por exemplo, ele vai achar que isso é extremamente injusto. O que você está fazendo comigo é uma injustiça, é uma falta de respeito, entendeu? Então, assim, quando a gente age com justiça, quase ninguém percebe, mas quando a gente age de maneira injusta, automaticamente a gente causa indignação nas pessoas e faz com que a pessoa que está sofrendo o ato injusto se revolte, só para a gente poder entender essa prática da justiça. Aristóteles tem a justiça como uma virtude. Ele é o filósofo que levou a análise do conceito de justiça mais longe, influenciado todo o pensamento ocidental sobre esse tema. O primeiro conceito filosófico de justiça foi produzido pelos pitagóricos. Esse conceito, embora não expresse a verdade integral, dá ênfase à igualdade, ou seja, a justiça é, antes de tudo, igualdade, quer dizer, equivalência entre termos contrapostos. Aristóteles vai falar que não pode ser tratado de maneira como igual. O exemplo melhor é aquele do caixote, né? Se eu dou 3 meninos, 3 caixotes, daqui a pouco eu vou baixar a imagem para vocês verem. Se eu dou 3 meninos um caixote, cada um caixote do mesmo tamanho e eles têm altura diferente, isso é igualdade. Igualdade nunca produz justiça. Mas equidade produz justiça, que é tratar os diferentes dentro das suas desigualdades. Aí tem o justiça aí, a definição judicial. Aí a justiça judicial ela vai definir ainda mais critérios, porque ela é um conceito contemporâneo. A justiça corretiva aplica-se no caso de violações, exigindo paridade entre os danos e o ressarcimento, entre delito e pena. Então, se alguém roubou, por exemplo, determinado produto, ele foi pegado lá, foi provado que essa pessoa provou, ele tem que restituir, ressarcir, pagar, devolver a pessoa que ele roubou, tá certo? A mesma coisa entra na questão de delitos que você comete às vezes, aí entra a lei de Talião, por exemplo, quando você matava, por exemplo, um escravo ou matava um irmão de uma pessoa. Você também deveria morrer para poder restituir aquela pessoa pelo dano. Ou, no caso de um escravo, você pagaria determinada quantia de dinheiro para que ele pudesse adquirir outro escravo. As pessoas, quando buscam um juiz ou um mediador em determinados casos, buscam a justiça para a solução das disputas. Eis que elas querem que o juiz seja como se fosse a justiça viva, partindo do pressuposto de que ele é uma pessoa equidistante. Equidistante significa separado.
o juiz não pode ser uma pessoa que tem envolvimento com as partes, porque se ele tem envolvimento com as partes, ele pode ser tendencioso, o que afasta ele desse ideal de justiça. Principalmente essa ideia de justiça viva. O juiz tem que ser alguém que está isento dessa situação. Por isso que quando ele julga sempre com a lei e tenta trazer o melhor para poder reparar esse dano. Partindo do pressuposto que ele é uma... já li essa parte. Que lhes dará o justo o meio termo, restabelecendo a igualdade. Esse é um conceito judicial que se tenta aplicar no cotidiano, mas utilizando sempre a questão da lei. Porque o que vai mesurar, medir ou até mesmo amparar se determinada situação foi legal ou não vai ser a lei, não a situação em si, nem sempre só o pensamento do juiz. Aí vem essas duas teorias de justiça, que é a teoria da equidade e do bem-estar. Da equidade, eu vou sair daqui só um pouquinho para mostrar para vocês. Acho que aqui eu vou conseguir mostrar aqui no outra guia, deixa eu ver. Equidade. Ajuda vocês a perceber aqui. Essa imagem aqui dá para explicar direitinho para vocês, ó. Aqui. Vamos ver se ele vai abrir. Abre, mas demora. Aqui, abriu a imagem. Aqui. Abriu, mas demora, sabe? Não pode xingar, né, gente? Tá gravando. Né, Ailton? Pode xingar, não. Aqui, vamos pegar os menininhos pretinhos aqui, que aí já fica até mais bonitinho. Agora sim. Pronto. Bom, só para vocês terem uma ideia aí do que seria equidade e igualdade. Tratar todos com igualdade seria isso, ó, dar cada um dar a cada um o mesmo caixote, tá vendo? Isso seria tratar com igualdade. Essa seria a ideia de justiça dos pitagóricos. A de Aristóteles seria essa daqui, ó. Tratar cada um dentro das suas desigualdades. Não adianta nada dar um menininho pequeno, por exemplo, um caixote só. Ele vai enxergar? Não vai. Não. E assim, e o grande, se eu der ele um caixote, ele vai enxergar ainda mais, né? Olha, você vê, ele está no meio da parede. Só para a gente poder entender que, às vezes, essa ideia de tratar todos como iguais não é necessariamente justa. A equidade tenta tratar as pessoas dentro da sua desigualdade. Tem até uma outra imagem aqui que mostra bem a questão uma coisa que o povo fala muito de meritocracia. Quer ver? Tem uma charge aqui também que é bem legal, que mostra um pouco isso. Para a gente entender um pouco como é que é essa questão da meritocracia. Acho que é aqui. E a gente vai ver um pouco essa questão essa aqui é uma crítica boa. Não era a imagem que eu queria para mostrar vocês, não. Mas essa já dá para pensar um pouquinho. A que eu queria que aqui mostra a diferença de dois corredores. Um tem tanto de obstáculo e outro que não tem obstáculo nenhum. Que às vezes passa assim, uma ideia bem romantizada da meritocracia, como se todo mundo fosse igual. Não é. O ponto de partida das pessoas são diferentes. Esse aqui. Essa aqui é a imagem que eu queria mostrar a vocês. Aqui. Agora sim. Basicamente, gente, essa mulher aqui correndo, ó, todos nós que trabalhamos às vezes na escola pública, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas o mérito é o mesmo, tá? O vestibular que está aqui atrás, ó, vai alcançar os dois. Os dois vão alcançar o vestibular. Qual que é a diferença dos obstáculos das duas pessoas? Ou vocês acham que tem obstáculo nenhum? Não, a mulher tem um obstáculo mais difícil em relação ao homem. Isso, entendeu? Então, assim, pra gente que tá, por exemplo, na escola pública, é um pouco isso. Não adianta a gente chegar e falar assim, mas o ensino é igual, a educação é igual para todos, todo mundo vai ter a mesma condição. Não vai ter a mesma condição. Não adianta falar que tem, que não vai ter, não. Existe o esforço e o empenho. Por isso que todos vocês que passam no federal, por exemplo, que fazem a diferença na vida, fazem porque lutaram e foram bastante determinados. Porque, queira ou não, as dificuldades para vocês foi muito maior, né? Ela já está com uma bola de ferro aqui no pé, ela já tem aqui arame, e excessivamente. E aí vocês sabem tudo aquilo que vocês passam, e que a vida para vocês nunca é fácil, nunca é tranquila. Enquanto a pessoa que está do outro lado, ela só tem que correr. Porque necessariamente ela tem culpa do ponto de partida dela? Não.
Só para a gente poder entender também isso. Olha, se você tem dificuldade, faz parte da vida. Você também não tem culpa. A outra pessoa não tem culpa dela não ter dificuldade. As pessoas que às vezes têm mais condição. Mas seguir o caminho que está a questão, né? Que às vezes isso aqui fica só sentado, quieto e não faz porra nenhuma, né? Aí não adianta. E de cá, a gente também tem que vencer os obstáculos, que se não vencer os obstáculos, não adianta. Essa daqui é uma imagem que critica um pouco a meritocracia no sentido de falar de algumas seleções, por exemplo. Para a seleção que seja justa, todos passarão por uma prova. Subam na árvore. Qual desses animais aí vai ter mais facilidade para subir na árvore? Macaco, né? Macaco. E tem um pássaro, né? Que só vai voar e subir na árvore. Subir na árvore, entendeu? Mais rápido ainda que um macaco, só pra você saber entender. E já pensou o peixe? Fudeu pro peixe, né? O que o peixe vai fazer? Entendeu? Não dá, ué. Então, dependendo de quando você vê algumas coisas, alguns comentários, afirmações ou pensamentos nesse sentido de meritocracia ou de igualdade, vocês sejam bastante críticos para poder perceber até que ponto que essa igualdade está favorecendo a todos. Ou, às vezes, está favorecendo só algumas pessoas que têm interesses ali por detrás, tá? Não estou querendo colocar vocês numa perspectiva assim, muito negativa da sociedade, não. Mas trazendo vocês para ver as coisas numa perspectiva um pouco mais crítica, que nem sempre as coisas vão ser fáceis. É um pouco isso, tá vendo? Quem tem dinheiro vai ter o caminho facilitado, ó. Enquanto nós estamos aqui, ó, ralando, lutando, nós vamos conseguindo, vamos? Vamos, porque nós Vamos, mãe. não vamos animar, não. Mas alguns vão ter alguns atalhos que nós não teremos. Mas a diferença está no caminho que escolhemos percorrer, tá? Vou fechar aqui agora, voltar lá para a aula. A vantagem de estar online é essa, né? Porque acaba que a gente pode conversar um pouquinho aí, tá vendo? Essa é a igualdade. Essa é a equidade. Tratar cada um dentro da sua desigualdade. Porque senão a gente não consegue envolver e incluir as pessoas. Tá certo? E isso essa é uma justiça trazida pelo Aristóteles. Voltando, então, aqui. E aí, por isso que ele trabalha, então, essa ideia de equidade. O bem-estar para ele vai estar associado à realização. E a gente consegue ver isso, às vezes, no grupo de amigos. Quando você tem algumas pessoas que têm uma vida um pouco mais equilibrada, as pessoas convivem com a gente de maneira tranquila, a nossa convivência é harmoniosa, não é? Vamos pensar lá na sala de aula, quando vocês conviviam na sala de aula, quando vocês estavam, por exemplo, fazendo um trabalho de uma matéria em que todo mundo estava envolvido. Qual que era o clima da sala? Não era um clima bom? Agora, quando vocês estavam fazendo um trabalho que só alguns estavam fazendo e outros estavam preocupados com o jogo, qual que era o clima da sala? Um inferno, né? Porque aí, assim, uns estavam concentrados para fazer, outros coçando, outros conversando, outros planejando o jogo. Então, queira ou não, o objetivo de todos não estavam no mesmo, centrado no mesmo objeto. Cada um estava pensando em uma coisa diferente, fazendo algo diferente. A convivência ou a diferença entre as pessoas ali não conduziam bem-estar, não conduzia essa completude. É um pouco essa ideia. Onde todo mundo está concentrado em uma coisa só, a partir, por exemplo, na perspectiva dele, a gente consegue perceber isso, às vezes, em envolvimento na igreja, por exemplo, nas igrejas. Quando você está lá envolvido com o pessoal da sua comunidade, ou da sua assembleia, ou da sua congregação, por exemplo, você está com pessoas que têm o mesmo ideal. Logo, a convivência ali é muito tranquila e o tempo passa muito rápido, não é? E quando você está com pessoas muito diferentes, de pensamento muito opostos, vocês já viram tanto que não existe bem-estar? Porque o objetivo não é comum. Então, um pouco essa ideia da teoria da justiça de Aristóteles, lembrando que a equidade trata as desigualdades e o bem-estar vai estar sempre próximo das pessoas que buscam essa realização em comum. Aí a aplicação da ética na contemporaneidade, um pensamento que eu sempre trago na prova para pensar, eu acho que até coloquei para vocês já, é um pouco essa ideia aí da Liga da Justiça. Quem já assistiu os filmes já perceberam que os super-heróis sempre aparecem como justiceiros. Mas até que ponto o justiceiro ele é um meio ou uma... Vamos falar assim, ele é um agente necessariamente que traz a justiça ou traz aquilo que seria o equilíbrio para a sociedade. Nos Vingadores, por exemplo, é muito interessante quando você vê numa perspectiva crítica, o segundo, por exemplo, um lá que o Tony Stark está conversando, acho que é o primeiro Vingador. O Tony Stark está conversando e o pessoal vai e questiona ele pelas mortes que aconteceram em Uganda, pela cidade de Sokovia.
E aí ele fica extremamente pressionado com as mortes, que por mais que ele salve vidas, ele também acaba matando pessoas nesse meio tempo. E sempre que um herói ele entra, se ele se torna um herói é porque tem um vilão, e esse vilão sempre está quebrando a lei. Até que ponto o herói não é um vilão também? Que é aquela questão de pensar o que, que seria o correto, o ético, e o que seria necessariamente um justiceiro, alguém que quer a justiça a qualquer preço, a qualquer custo. Aí tem a frase, e às vezes serve para a gente pensar um pouquinho nesse ideal. Não sei se vocês assistiram aí o último Liga da Justiça, aquele de 4 horas, é muito interessante lá o diálogo do Coringa com o Batman no final, eu dando spoilers do filme, né? No final lá vai ter não vou falar mais do que isso, não. Isso, realmente, Lucas, igual o Lampião. Um pouco essa ideia, que Lampião, assim, venerado pelos pobres, mas odiado pela República, tá? Mas só que ele roubava para si, tá? Lampião não roubava muito para os outros, não, mas ele defendia um pouco a honra dos pobres. Então, por isso que acaba que ele se tornava ali um herói. Mas é um vilão, ou tem um outro termo para isso que a gente coloca, que é um antagonista, tá? Ele é um antagonista do sistema, no sentido de falar que ele é o contrário ao sistema, mas ele traz ajuda a contribuir para um certo equilíbrio. Os heróis, então, toda vez que a gente vê um filme de herói, tentem ver nessa perspectiva um pouco crítica, no sentido de falar Ailton, é assim, também tipo Robin Hood? estilo Robin Hood, rouba dos ricos para dar aos pobres, mas assim, até que ponto roubar é legal, né? Até que ponto enganar vai ser lícito? Até que ponto que a pessoa que é esperta, ou o jeitinho brasileiro, até que ponto que o jeitinho brasileiro, ele não é uma atitude totalmente antiética? Porque a gente, às vezes a gente tem o orgulho de falar que nós sempre damos jeitinho nas coisas, né? Mas esse jeitinho é correto. Boa, bem lembrados a esse. Estilo Robin Hood. E, às vezes, assim, observem sempre a questão dos heróis, a maneira de agir, como agir deles, eles sempre entram em conflito com a lei. Por mais que ele esteja combatendo a pessoa que está ali contra a lei. Tem um órgão, ou às vezes tem uma estrutura que é pensada e, de certa forma, desenvolvida para garantir essa paz. Nos últimos Vingadores, é muito interessante como os Estados Unidos, eles tentam cooptar, o que é isso? Eles tentam trazer para o lado deles os Vingadores para fazer dos Vingadores uma ferramenta de Estado para submeter outros povos, tá? Então aí é interessante por quê? Por isso que o Capitão América não assina o Tratado de Sokovia. Ele não assina não é porque ele é contra o que aconteceu, não. Eu não posso me tornar uma ferramenta de opressão do Estado. Eu tento garantir a paz da Terra. Se isso não está sendo eficaz, eu prefiro sair de cena, entendeu? Por isso que ele se vai para Uganda depois lá, para Uganda não, para esqueci como é que chama lá onde que ele fica lá com o Pantera Negra. Mas só Wakanda? e Wakanda, isso, obrigado, Isaías. Só para a gente poder entender essa perspectiva. Olhem nessa perspectiva crítica. Tá passando uma série no Disney que é o Soldado Invernal e o Falcão. Falcão, acho que é só Falcão, né? Que ele traz alguns pensamentos nesse sentido, sabe? Ele traz um pouco essa. Aí vocês vão ver lá falar de jurisdição. Porque o exército americano, por exemplo, ele não pode invadir, não pode passar algumas fronteiras. Se ele passar algumas fronteiras, ele automaticamente é uma declaração de guerra. Mas aí você vai e manda o herói passar e entrar lá e pegar, porque como ele é um civil, ele não é um militar, isso não vai gerar nenhum transtorno diplomático. Só para a gente poder entender que, às vezes, assim, nessa série dá para ver muito bem como os Estados Unidos tentam utilizar dessas figuras para poder exercer o seu domínio e seu poder. Não só contra os Estados Unidos, tá, gente? Eu só acho interessante, assim, a maneira sutil em que eles colocam para a gente poder pensar e refletir até que ponto alguém que faz o bem de maneira desinteressada pode ser absorvido por alguém que faz o bem de maneira sempre interessada. Uma coisa que a gente percebe é que todo mundo tem intenção e todo mundo tem algum desejo e querer, e às vezes ser expresso nos detalhes. Então, Aí, Ailton. pode falar, Zé. Então, pela forma que você tá falando, cada um tem sua concepção de justiça. Tipo, você pode pegar no filme dos Vingadores, Guerra Infinita. O Uhum, Thanos achava assim que nós, seres humanos, não. Como é que eu vou dizer? Não era uma espécie perfeita que só causava destruição. E para ele seria justo que nos dizimassem. Aí, no caso, os uhum, Vingadores achavam o contrário, correto? uhum.
E assim, e é interessante, Isaías, porque o Thanos, por exemplo, ele não é um vilão. O Thanos, se você for pensar bem a ideia dele, o ideal do Thanos não era um ideal de destruição, não era destruir por destruir. O Thanos queria eliminar metade da vida para garantir a subsistência do universo. Então, se você for pensar bem, o ideal dele é extremamente racional, né? Ele falou: ó, nós estamos crescendo de maneira muito desregrada, desproporcional aos nossos recursos. Para que a gente possa, para que o universo possa entrar de novo no equilíbrio, eu vou eliminar metade da vida dos planetas todos de maneira aleatória, para que aqueles que fiquem possam ter uma longevidade de existência. Vocês acham que esse ideal dele é muito, muito cruel, muito mal? Bom, na minha visão, sim, né? Então, Porque sobrou pra nós. essa ideia, o difícil da ideia dele, por isso que é difícil, Zé, é porque, queira ou não, o ideal dele é, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, você está entre o grupo dos escolhidos ou você está entre o grupo dos que vão ser dizimados? É a primeira coisa que passa na cabeça da gente. Segunda coisa, se eu ficar entre os escolhidos, tá, eu quero que minha família toda fique também, eu quero que seja dizimada do vizinho. Entendeu? Aí começa as questões particulares, entendeu? Que elas acabam interferindo. Acho No, que então, no conceito do próprio Thanos e quem seguia ele, os soldados dele, ele era como se fosse um justiceiro que iria consertar o mundo. isso, Agora, no nosso caso, não. Nosso caso, para nós, é um vilão. sim, essa é a ideia, entendeu? Aí os Vingadores acham que aí é uma perspectiva até cristã, no sentido de falar assim, não, o mundo, o curso da história do mundo é obra de Deus. Então Deus sabe o que faz. Nós só temos que preservar a vida. Porque para os Vingadores e para nós, a opção do Thanos é extremamente genocida, né? Ou extremamente assim, cruel, desumana, ou totalmente antiética. Até porque, para nós, enquanto cristãos, a única pessoa que pode tirar a vida é Deus, né? Se qualquer outra pessoa resolve tirar a vida dos seres e dos planetas, aí fudeu tudo, né? Cadê Deus nessa história? Você entendeu? Por que a ética particular dele acaba que interfere na nossa concepção e na maneira como organizamos a nossa vida? Sim, consegui entender. Entendeu? É isso, por isso que é interessante ver isso. Racionalmente, o pensamento dele não é errado. Mas eticamente, ou dentro da nossa concepção ocidental, cristã, e até mesmo de pessoas integradas, ela é extremamente desumana. É algo que não pode acontecer. Um exemplo bom de super-herói, às vezes, é o super-homem. Todo mundo vai morrer mesmo? Vai morrer, Leonardo. Mas, assim, a única pessoa que sabe quando a gente vai morrer é Deus. Então, é por isso que é bom a gente preservar esse traço da nossa cultura, entendeu? Por isso que ele é importante. E aí eu pego o gancho no que a Lainara falou para falar do super-homem. Vocês já viram que o super-homem nunca mata ninguém? Todo Não. filme do super-homem, ele nunca mata ninguém. O Batman também nunca usa armas, ele nunca mata ninguém. Ele Porque nunca o mata o herói Coringa. tem as Coringa oportunidades. mata muito pessoa, mas ele não mata o Coringa. Isso. E aí são detalhes que nos Vingadores na Liga da Justiça dá para perceber o seguinte: porque se ele matar, ele vira justiceiro. Por isso que no filme Cavaleiro das Trevas, por exemplo, o Coringa queria que ele matasse ele, para que ele se tornasse vilão. E ele não mata. Porque a hora que ele matar alguém, ele se torna um justiceiro. E aí, mais do que isso, ele se torna vilão. Porque, queira ou não, o Coringa vai ser sempre o anti-Batman. É alguém que faz tudo a qualquer preço. O Batman faz quase tudo. Ele só não mata. Ele pode dar um couro, ele pode amarrar, prender, pode destruir, mas matar ele não mata. E são dados importantes e detalhes que tentam distinguir ou separar quem que é o herói e quem que é o vilão. E aí vocês podem pensar isso no nosso cotidiano, trazendo para a nossa realidade, as pessoas que fazem tudo para alcançar alguma coisa, as pessoas que fazem quase tudo. Porque quem faz quase tudo são pessoas que ainda têm algum princípio ético, que quer ser necessariamente uma pessoa correta. Agora, as pessoas que fazem de tudo são pessoas que a gente às vezes tem que temer, porque são pessoas perigosas, tá? E aí é a separação entre o Coringa e o Batman na vida. Ailton, também me lembrou um pouco o estilo Goku. Porque, Uhum, assim, para nós, pessoas que assistem os seres humanos lá, Goku é como se fosse um herói. uhum,
Mas só que ele mesmo próprio já falou que ele não é um herói, ele luta mais por diversão, porque quer, tipo, adquirir mais forças. Isso você falou bem, Isaías. Ele serve no exemplo bom porque em todos os episódios de Goku, a diferença dele e Vegeta, Vegeta mata. Vegeta quer eliminar as pessoas, né, os planetas. Mesmo depois que ele casou com a Bulma, ele ainda ele conservava aquele olhar e aquele comportamento mal do Vegeta. Vegeta sendo Vegeta, né? O Goku, por mais que ele lute com alguém, ele nunca quer matar ninguém. Igual você falou, ele luta por diversão, luta para se aprimorar enquanto lutador, mas ele, em momento nenhum, ele está ali com o intuito de eliminar. E você pode ver que são palavras que não fazem parte do cotidiano de Goku. Eliminar, acabar, destruir, matar. Ele nunca fala isso, ele está lá lutando por lutar. E às vezes, até na fala dele, às vezes assim, ó, fulano é muito forte, é muito invencível e tal. E aí você pode ver que ele serve como um padrão de herói também nesse sentido. Ele não quer eliminar o outro, ele quer competir com o outro. Bom, obrigado pela contribuição, Isaías. Bom, além desses, olha, o cara aqui já passou, foi todos. Espera, deixa eu voltar aqui. E tinha mais um aqui que eu ia passar para você. Tá aqui. Liga da Justiça. Bom, aí tem a dialética então entre a ética e a justiça. A ética também é usada no direito no campo da justiça. E como pode ser resumida na figura do juiz, isso eu já falei, né? Que funciona como uma balança para a quantidade de mal e outra para o indivíduo quantidade de mal que um ou outro indivíduo sofre ou aplica. Vocês já viram a imagem da justiça, né? Que é justamente aquela, acho que tem ali atrás. Aqui. Já é uma mulher com uma balança e uma venda na cara, né? Isso, que na verdade é a deusa Têmis, que ela está do lado. A balança é justamente para tentar trazer essa questão do equilíbrio, e a espada. A espada serve para duas coisas, para proteger e punir. Da mesma forma que ela protege, ela pune as pessoas. Protege o indefeso e pune o cruel. E ela E a está ali. vida é imparcialidade, né? Isso, sem olhar o interesse das pessoas, sem olhar o próprio interesse, né? Como você falou. Ela sempre vai levar em consideração aquilo que vai ser melhor para ambas as partes, sem levar em consideração o meu desejo, mas aquilo que é o correto. E o detalhe é que ela está pisada em cima da cobra. Por que em cima da cobra? Que é o mal. Simbolizando um pouco o mal na perspectiva que vem trazer sempre essa luz do bem, que seria necessariamente a justiça. Essa é a imagem da deusa Tênis, que traz um pouco essa ideia de justiça. Aqui, bom, justiças nos dias de hoje e os justiceiros. Esse fato ocorreu no Rio de Janeiro. Esse rapaz acho que foi pego roubando, e o pessoal foi e trancou ele com um negócio de bicicleta, esqueci como é que chama, cadeado de bicicleta no Porsche aí, tá vendo? E aí teve diversos tipos de comentário. Até que tipo, esqueci, gente. Até que ponto isso aí foi correto e até que ponto isso aí foi desumano. Ele estava fazendo algo mal. Mas o mal que uma pessoa faz nos dá direito de ser tão mal ou mais mal do que ela? A gente não pode pagar mal com mal, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que é importante destacar é que, às vezes, a situação requer da gente um pouco mais de criticidade, de ser crítico, e é um pouco mais assim de análise do que está acontecendo. Não vamos chegar aqui a ponto de banalizar e falar que ele é um coitadinho. Não, ele não é um coitadinho, não. Ele pode estar em uma situação de vulnerabilidade porque ele foi pego, preso, amarrado, colocado nessa situação degradante. Mas ele não é bonzinho também, não. Ele estava fazendo mal. Ele tem que ser necessariamente pagar pelo que ele fez. Mas a pergunta que fica é quem deve fazer ele pagar pelo que ele fez? Porque se são as estruturas do Estado, nós vivemos um Estado democrático de direito. Se são algumas pessoas que resolveram julgá-las, aí nós vivemos uma barbárie que é o Estado de justiceiros. E aí tem esses diversos comentários aí, ó, que saíram na época, ou de pessoas que às vezes ajudam comunidades carentes e que às vezes são taxadas também de pessoas que são parceiras ou que incentivam o crime. Olha lá para você ver. Dizia que a culpa dos roubos era minha, porque eu ajudava essas crianças. Ivone Bezerra de Mello, criadora do Projeto Urerê. Os moradores estão abandonados e revoltados diante dos assaltos frequentes. Se a população tiver oportunidade, tem que reagir. O criador do grupo Reg Flamengo. Queremos nosso bairro de volta. Casos envolvendo menores não têm resposta à altura do Estado.
Menores cometem 10 a 15 roubos e são detidos e soltos. Carlos Gandena, ex-presidente dos sindicatos de policiais militares, de policiais civis do Rio de Janeiro. Aqui, eu deixo para vocês pensar um pouquinho. Vamos começar de baixo para cima. Vocês acham que colocando menores na cadeia iriam resolver a criminalidade se a gente começasse a tratar crianças, adolescentes como se fossem adultos? Eu acho que eles já têm entendimento. Bom, eu não sei, mas tipo, eu já vi num programa chamado Tratamento de Choque, que eles tratam assim um pouco crianças ou adolescentes como se fosse um bandido, um dia na cadeia, sabe? Uhum. E tipo, teve algumas pessoas que mudaram e outras não, porque essas crianças ficaram tipo muito traumatizadas com a situação da cadeia. Sim. E ajuda, né? Que às vezes, assim, é uma situação que, para aqueles que têm um pouquinho de dignidade, eles meio que vão acordar e não querem voltar para lá nunca mais, né? E vão se afastar totalmente. Para outros que vê no crime, no tráfico ou nos bandidos um referencial, eles vão querer voltar para lá sempre. Que isso, eu estou entre os meus. A pergunta que eu faço para vocês essa criança está no tráfico, no crime, por causa de falta de quem? Quem que está deixando de Da fazer ali família? seu papel? Isso, da família, do Estado. Porque, queira ou não, toda vez que um jovem, um adolescente ou uma criança, ela entra para o tráfico ou para o crime, ela entrou, gente, alguns, gente, entram porque querem e porque gostam, diferente. Mas uma grande maioria entra porque não tem muita condição e porque acaba que esse é o único caminho, ou o caminho mais fácil que foi apresentado para eles. Ou Porque até faltou próprio é ali. forçado por alguma dívida. Isso, até assim, até para ajudar a família, que às vezes a mãe está endividada, esse é o caminho que ela achou para fazer, para socorrer. Então, assim, quando falta o Estado, quando falta a família, acaba que boa parte desses que estão lá foram jogados, lançados. Outros conseguiram sair, outros nem tanto. Uma parcela pequena escolheu isso porque quis, tá certo? Mas uma parte aí considerável não entrou aí porque quis, entrou porque essa às vezes foi a única possibilidade para eles. Só para a gente poder entender que às vezes essa ideia de justiceiro que a gente tem hoje, bandido bom e bandido morto, que esse povo tem que sofrer e sucessivamente, podem estar legitimando um discurso extremamente vingativo, que nos coloca numa postura assim, de juízes, de pessoas que nós nem sabemos a história, de situações que nós nem imaginamos quais sejam. E quando eu falo isso com vocês, não é na perspectiva assim, então a gente agora é dos direitos humanos e vai defender vagabundo. Não, gente, eu acho que vagabundo tem que trabalhar, ou tem que ser punido pelo que fez. Eu não é naquela questão assim, mas o importante é se ele é pessoa, a gente tem que tratar bem. Não, todo mundo tem que pagar pelo que fez. Todo mundo que cometeu crime, que é criminoso, tem que pagar pelo crime. A gente não pode entrar nessa também de falar assim, mas coitadinho, né? Ele era pobre, tal. Não, não. Se cometeu um crime, tem que pagar. Mas a questão é, até que ponto esse crime que ele foi cometido, ele precisa necessariamente ser qual que é a forma que a gente tem que pensar que ele tem que estar pagando por esse delito? Pode falar, Jerry. Levantou a mão? Ailton, não sei se você vai me entender, mas como que fica a situação quando uma pessoa comete um certo crime, a sociedade não é justiceira e encaminha ele para a justiça, e chega lá, os presos fazem a própria justiça dele, no caso está sendo justiceiro, né? Tá sendo justiceiro. E assim, quando você cita esse exemplo, é interessante que vou dar vocês o exemplo da questão do próprio estupro. Isso, pelo menos assim, é o que eu já ouvi falar de que acontece na cadeia, né? Toda vez que alguém cai lá que cometeu estupro ou que agrediu a mulher, ele vai ser violentado lá dentro, né? Porque o pessoal vai fazer uma rodinha lá e vai fazer com ele muito pior do que ele fez com a pessoa, só para a gente poder entender. E aí, geralmente, a pessoa, todo bandido morre de medo dessa situação, porque eles sabem que isso é lei, isso daí é fato. A mesma coisa é quem bate de mulher, quem chega lá, por exemplo, um homem que agrediu a mulher chegou lá, ele vai sofrer. E a mesma coisa quem trai, né? Que é o caguete lá. O cara que caguetou qualquer um lá dentro, ele chegou lá dentro, ele vai morrer. E assim, eles são justiceiros, porque isso não é uma lei escrita. Isso não traz equilíbrio na sociedade. Isso simplesmente coíbe de que essas ações se repitam ou aconteçam novamente.
Ailton, é Hum. tipo assim, em, em algumas favelas que é comandado por alguma facção. Tipo lá, quando acontece essas coisas, eles vão lá e matam a pessoa. Uhum. Sim, e assim, eles garantem a paz naquele recinto, né? Sim. São meio que justiceiros? São, viu, Jé? Eles são justiceiros, sim. Mas assim, e o exemplo de Isaías é interessante, porque assim, pode vender droga, mas não pode roubar. Porque se roubar aqui, ou morre, ou perde a mão, entendeu? Ou alguém vai sofrer alguma coisa. Porque lá eu li esses dias um livro que chama Brasil, País de Milícias, que o cara ainda falava isso, falava assim, olha, aqui, ó, aqui a gente vende tóxico, a gente tem a galera que vende a droga aqui de boa e tal, mas aqui se pode morar de boa, ninguém vai invadir sua casa, ninguém vai mexer com suas filhas, então assim, aqui dentro da comunidade tem paz, tá? Os meninos ali, ó, vendem os negocinhos na rua aí de boa, tá? Mas eles não mexem com ninguém, não, eles tudo gente boa, mas você pode ficar tranquilo e trabalhar, que ninguém vai invadir sua casa, ninguém vai mexer com sua filha. Então, quer dizer, algumas coisas são, entre aspas, permitidas, mas outras são abominadas. E aí, quando elas são abominadas vamos falar assim, nesses lugares onde não existe o Estado, a punição é bem mais severa, né? É a morte. Eu me lembrei também de um outro caso aqui que eu vi no jornal, sobre essa, até assim, para discutir um pouco sobre essa questão da aula, que foi da questão de um homem que era taxista. Se eu não me engano, ele estava tendo desentendimento com uma esposa, aí estava passando, assim, acho que quatro bandidos. Aí foi, ele estava achando, assim, segundo lá na regra da comunidade, que devia estar ocorrendo um estupro, né? Hum, Tentativa de estupro. Aí eles foi lá e matou o cara, sem que na verdade só tava tendo um desentendimento com a esposa. pronto, entendeu? Aí você vê que às vezes é excesso, né? Porque se eles acham que está acontecendo isso, acabou. Aí, assim, eles vão simplesmente aplicar ali a justiça. Sim. É bom. Tipo, julgaram sem saber. É, assim, ele foi condenado sem julgamento, né? Só de ver, já foi Mas, condenado já à morte, acabou. assim, no caso, quando estrupa a outra pessoa, quando vai na cadeia, o povo vai lá e estrupa. Mas então, se você estrupa um estrupador, que diferença vai ter de você e ele? Concordo, né? Mas assim, só que lá na cadeia, meio que assim, eles não estão estrupando, não, eles estão pagando, a ideia que eles têm é que eles estão simplesmente punindo essa pessoa, simplesmente fazendo com que ela sofra aquilo que ela fez com a outra pessoa. É tipo aquela regra olho por olho, dente por dente. Isso, entendeu? Porque assim, para eles isso é o crime pior que existe. É uma coisa que eu lembro visitando cadeia, o pessoal falando, olha, é doido, tem crime que não tem perdão. Questão de estupro, questão de pedofilia, isso não existe perdão. Aí tem uma pena para isso e eles simplesmente vão aplicá-la. Aí, tipo, faz assim, a mesma coisa pra entender como é que foi a dor da pessoa que eles fizeram o ato, né? Isso. E aí, assim, só que eles fazem bem mais piorado, para a pessoa entender que, assim, a outra pessoa não teve escolha, né? Você teve escolha. Entendi. E não é que seja correta, Nara, não é que eu esteja incentivando isso, não. Eu só estou comentando com vocês uma perspectiva de algo que acontece e que é comum mesmo, pelo menos assim, já ouvi falar, até por alguns alunos que são agentes penitenciários comentando, que isso não é incentivado, isso acontece. E aí só depois que as pessoas ficam sabendo. Uhum. Tipo, você tá falando, na verdade, cada um tem seu estilo de concepção de justiça. Isso, nessa perspectiva. E aí tem os espaços onde existe uma justiça que é de justiceiro mesmo. Gente, então acho que era isso por hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Tranquilo? Obrigado vocês pela presença, 26 alunos hoje, foi bom. Tentem responder lá, gente, o formulário, tá? Eu coloquei só questões fechadas lá para vocês dessa vez, tá bem? Eu E a vou. chamada? A chamada? Deixa eu fazer aqui agora para vocês aqui. Vou fazer um formulário aqui que dá pra valorizar vocês, né? Pra ficar mais fácil, por que você não coloca a lista de quem tá aqui e faz uma captura de tela? Boa. Tem um aplicativo, Zé, isso que eu não coloquei ainda no Chromebook aqui para fazer isso, mas eu consigo. Você me deu uma ideia boa. Porque todo mundo tá aqui, tá com o nome legal aqui. Tem uma sala ali que tem uns meninos com uns nomes diferentes, mas aqui nas suas aqui tá de boa. 30 e pronto.
Oxi, eu vou tirar a foto aqui, peraí. Que esse aqui. Aí. Certinho, gente. Então, muito obrigado a vocês pela presença de hoje. Fiz a chamada suas, tem o nome de todos aqui. Não tem ninguém com nome diferente aqui, não? Tem não. Tem uma pessoa perguntando um negócio aí no chat. Tem, deixa eu ver. Tá, foi o Lucas. Na época de Aristóteles, os povos eram alfabetizados? Não, Lucas. Na época de Aristóteles, só era alfabetizado só o pessoal da elite. Era um equivalente a 20% da população. Só que esses 20% eram cidadãos. Então, só eles que contavam. O resto não contava também, não. Então, não adianta também falar com você que 80% das pessoas não sabiam ler e escrever. Elas faziam um trabalho braçal. Aristóteles, ele tem um pensamento, assim, até de certo ponto, bem preconceituoso e racista. Ele tem uma definição na política que ele fala o seguinte, que os escravos têm o corpo forte, ele fala que até a concepção, né, até a parte física do escravo é preparada para o trabalho. Tanto é que ele tem um corpo resistente ao sol, à chuva, e ele tem um vigor maior para poder exercer trabalhos manuais, braçais. E ele lhe falta intelecto. Por isso que ele anda sempre encurvado e sempre disposto a servir. A diferença do escravo para o animal é porque com o escravo você não precisa repetir comandos. E para o animal você precisa repetir. E já o homem livre, para Aristóteles, ele é auto-esguio. E tem o intelecto já preparado para as abstrações necessárias da razão. Então, por isso que na época dele só estudava quem era necessariamente da elite, quem fazia parte desse grupo seleto de pessoas que são consideradas cidadãos. O resto das pessoas, e necessariamente não era resto, os outros vão se dedicar exclusivamente a manter a subsistência dessas outras pessoas que são a sociedade. Por isso. Na verdade, a alfabetização ela só se torna latente a partir do século XIX, início do século XX, que aí isso vai se tornar para todo mundo. Até lá atrás, gente, a educação era mesmo algo restrito ou algo para as elites e com as elites, exclusivamente. Você vê Aristóteles não seguindo os seus conceitos de ética. Mas assim, você vai entender, Isaías, que para ele só é gente quem é igual ele, né? Da mesma classe social. Eu entendi, é tipo assim, naquela questão lá da corrida. Isso, entendeu? É assim, na verdade, ele nem tem a pessoa daquele lado da corrida, não. Porque assim, o escravo ele nem entra ali, não, o Isaías. Para ele assim, o escravo é só feito para trabalhar e as pessoas da elite só tem o intelecto. Mas Só. se a pessoa pegar lá no lixo algum papel escrito lá e quiser estudando ele, pode que alcançar o intelecto. Pode. E o que era comum na época dele, por exemplo, e ele desconsiderava, por isso que ele é bem nesse ponto controverso, que, por exemplo, acontecia muito na época dele também a questão de escravização de povos. Você escravizava uma cidade inteira. Então, quando você escravizava uma cidade inteira, tinha pessoas da elite que liam. Tinha pessoas da elite que eram escravos sendo professores, arquivistas, administradores. Entendeu? Então, acaba que o pensamento dele é meio que contraditório com ele mesmo. Nesse ponto, você está certo. Que hipocrisia. Resumiu bem. É isso. Gente, ó, brigadão a vocês. Semana que vem a gente volta de novo. Vou colocar lá na sala de aula depois, dar para vocês o vídeo da aula de hoje. E deixa eu ir lá, que agora eu tenho aula lá com o pessoal do segundo ano. Um abração para vocês. Tudo de bom. Tchau, ele. Valeu, Isaías. Obrigado. Tchau, Leonardo. Tchau, Diele. Tchau, gente. Tudo de bom para Tchau. vocês. Tchau. Tchau, Isabela. Tchau. Tchau, Isadora. Falou, Lucas. Falou, Ellen. Juízo pra vocês, viu?